Convido você a abrir a tua Bíblia, lá em Números, capítulo 21. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite, do versículo 4 até o versículo 9. Números, lá no comecinho da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar aí Números. Capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão, nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nesta noite. Todos nós estamos em uma caminhada, e a caminhada, meus irmãos, vai trazer muitas lutas. Uma das lutas que nós temos diante de nós, um dos males que podem vir sobre a nossa vida, está aqui neste texto, em especial no versículo 4, quando diz que o povo de Israel, naquela caminhada pelo deserto, eles estavam caminhando, saíram ali do Egito, agora estavam indo para Canaã, a terra prometida, estão ali neste caminho do deserto, e o texto diz que o povo nesta caminhada se tornou impaciente. Impaciente. Meus irmãos, o que é impaciência? Impaciência, talvez a definição mais simples, é a falta de paciência. A impaciência, meus irmãos, ela vai gerar vários males na nossa vida, em todos os sentidos: irritabilidade, ansiedade, nervosismos, doenças, tanto do corpo como da alma, estão relacionados a este mal chamado impaciência. A impaciência, meus irmãos, ela é causada pelas tensões da nossa vida, pelas pressões, pelas crises, pelas preocupações, e quem de nós aqui não passa por estas coisas? Família, filhos, casamento, emprego, relações as mais diversas, escola, igreja, tudo isso pode ser muitas vezes ambiente de tensão, de crise, de preocupação. E aí vem a tal da impaciência. Todos nós estamos sujeitos a isso. Preste atenção, você não está livre da impaciência. Todos nós vamos enfrentar situações que podem gerar no nosso coração impaciência o tempo todo. Agora a pergunta é: você vai viver assim? Você vai viver irritado? Você vai viver nervoso? Você vai viver aí impaciente? Meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos o que a impaciência trouxe sobre a vida do povo de Israel. Não foi bom o resultado. A impaciência não vai trazer coisas boas para a nossa vida, por isso eu tenho que lutar contra ela. Eu não posso deixar o meu coração ser dominado pela impaciência. Alguém escreveu assim:
como a pressa é a inimiga da perfeição, a impaciência é arqui-inimiga, pois a pressa é gerada e acelerada pela impaciência. Santo Agostinho escreveu que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Piper, em um dos seus livros, ele diz assim: paciência é a capacidade de esperar e resistir sem murmuração e sem desilusão. O salmista, no Salmo 40, ele diz para nós: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meus irmãos, vamos pensar então nesta noite como nós podemos combater a impaciência e por que nós devemos combater a impaciência. A impaciência, ela é um mal e ela deve ser combatida em primeiro lugar, porque a impaciência, ela gera na nossa vida a superficialidade. Queridos, o texto diz que o povo estava caminhando ali, partindo para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, estavam rodeando a terra de Edom, mas neste caminho, nesta caminhada, nesta jornada, o povo se tornou impaciente. A pergunta é: o que causou a impaciência no coração desse povo? Quando nós lemos o texto de Deuteronômio, que está relacionado com esse texto que nós lemos aqui, lá diz assim: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então veja, lá em Deuteronômio, Moisés contando a respeito dessa trajetória, ele diz que esta caminhada foi uma caminhada longa. Uma tradução vai dizer exatamente isso, que o povo ficou impaciente porque a jornada era longa. Qual foi a causa da impaciência do povo? Está demorando muito, não chega nunca. Meus irmãos, eu fico pensando, por que será que nós ficamos impacientes muitas vezes? Será que nós não nos sentimos assim? Será que você já não foi tomado por esse sentimento? Mas que demora, não acontece nada, não chega nunca esse dia, esse momento, essa hora. Como é que você está lidando com a tua vida nas mais diferentes situações? Será que você já enfrentou isso? Queridos, todos nós enfrentamos a luta do tempo, e falar em tempo é falar em esperar, porque nós queremos tudo para agora, para o hoje, para esse momento, especialmente nós. Nós somos essa geração da impaciência e, consequentemente, somos a geração da superficialidade. Este mal sempre esteve presente na terra, mas parece que a nossa geração, ela vem aí se ganhando mesmo de lavada das anteriores nesse aspecto. Um clássico cristão de Richard Foster, Celebração da Disciplina, ele diz assim que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual, porque as pessoas hoje não sabem esperar. Não sabem esperar. Pastor, será que eu sou assim? Não sei. Você compra coisas pela internet? Quem compra coisas pela internet, por exemplo, você tem lá agora a opção entrega. Vou citar aqui apenas um site, o Mercado Livre. Você tem entrega full. Em 24 horas o produto está na tua casa. Você tem duas opções. Ou você compra entrega full, ou a entrega que... Qual que você vai escolher? A entrega para amanhã. Nós compramos hoje, já ficamos naquela expectativa, ansiedade do produto chegar. E meus irmãos, se alguém criar, e olha só, é uma dica para você, futuro empreendedor, entrega em 30 minutos, você vai ficar rico, meu irmão. Porque o povo é assim. Ele compra agora e ele quer receber daqui a 5 minutos o produto, ele fica ansioso, ele fica na expectativa. Nós somos assim, meus irmãos. É o fast food, é a comida rápida e tem que ser rápido. A gente tem pressa, é chegar no restaurante, é sentar e já ser servido e já vir o alimento, é tudo com muita pressa. A gente não valoriza outras coisas como
o sabor da comida, a qualidade da comida, mas na maioria das vezes é a velocidade. Sentando ali a comida no prato, pronto, já estamos felizes. E está aí o fast food. Ninguém leva o carro para lavar no lava lerdo. Todo mundo leva o carro para lavar onde? No lava rápido. Ninguém quer um lava devagar. O lava tem que ser rápido. Nossa vida é assim, meus irmãos. E a superficialidade está nestas coisas, porque isso vai também para os relacionamentos. É a geração chamada geração miojo. Geração miojo, é 3 minutos e pronto, é o que dá para suportar, para aguentar, tudo tem que ser nessa velocidade. Eu ouvia alguém falando a esse respeito, ele fazia uma contraposição, ele falava da geração moral e cívica. Tem muita gente que faz parte aqui dessa geração. A geração moral e cívica é aquela que estudou moral e cívica. Se você é desse tempo, meu irmão, creia que você já está aí com um caminho bem longo na sua jornada. Mas essa geração, ela estudou em escola pública. Essa geração enfrentou as lutas, as necessidades, usou quichute, conga, livro que tinha que apagar, o livro do irmão lá, as respostas para usar o mesmo livro, não tinha condição de comprar um livro novo, usava a roupa do irmão ou roupas doadas, era algo muito comum. Geração moral e cívica. Quando a havaiana quebrava, ele pegava lá um prego, alguma coisa e colocava ali no fundo do chinelo, né? E pronto, dava para usar ainda mais um bom tempo. Essa foi a geração de muitos. E esse senhor que estava falando, eu estava ouvindo, ele dizia assim que essa geração foi a geração que venceu. Essa geração é a geração que se estabeleceu, que conseguiu ganhar bem na vida, que teve assim sucesso. Mas o problema dessa geração é que ela olhou para trás, ela fez um retrospecto da vida dela e teve uma ideia infeliz. Qual foi? O meu filho não vai passar por isso que eu passei. Esse foi o mal dessa geração. Porque quando ela disse, o meu filho não vai passar pelo que eu passei, ela se esquece que foi exatamente porque passou por isso, é que é quem de fato é hoje. Esse caráter, essa formação tem a ver com isso. E tiramos isso dos filhos, tiramos as dificuldades, tiramos as lutas. Meus irmãos, saímos das muitas dificuldades que nos fizeram crescer para as muitas facilidades que destroem a vida das pessoas. Falta hoje paternidade, pai. Falta maternidade, mãe. Sabe por quê? Ele dizia, os filhos hoje, os pais querem ser amigos do filho. E não há nada errado o pai ser amigo do filho. A ideia aqui é a seguinte, o pai ele sai da figura de pai, de autoridade, de ordem, e passa a ser um igual ao filho, amiguinho do filho. Então, é o amiguinho do filho, é a amiguinha da filha. Falta paternidade, falta maternidade na vida das crianças. Rompeu-se as linhas de autoridade. Crianças, então, que cresceram mimadas, adultos infantilizados e mimados, em razão de terem recebido tudo sem nenhuma dificuldade. Dificuldade forja caráter, resiliência, capacidade para suportar frustração. Precisamos ter condição para ouvir um não, receber um fora, ser reprovado em uma prova, sem querer, por causa disso, se matar, tirar a própria vida. A geração moral e cívica, ela se levantava quando isso acontecia e começava tudo de novo e lutava até alcançar os seus objetivos. Essa geração, meus irmãos, pode olhar para trás e agradecer a Deus, porque pense, você que faz parte dessa geração e nela eu me incluo, se nós tivéssemos nascido no tempo de hoje, com o mundo como ele está, com Netflix, com redes sociais, com internet de ultra velocidade, com TV por assinatura de 500 canais, videogame, o que seria de nós? O que seria de nós?
Será que teríamos chegado onde chegamos se todas essas facilidades estivessem à nossa disposição? Precisamos refletir, meus irmãos. Impaciência vai gerar superficialidade. A ideia de tudo rápido, a ideia de não ter raiz, de não ter profundidade. O salmista no Salmo 1 vai dizer que aquele que teme ao Senhor é como árvore plantada. E essa árvore plantada é a ideia de raiz profunda e vai dar frutos. Aí nós temos esse tempo que se chama hoje, onde a pessoa lê uma citação de um autor, faz o recorte, coloca lá na internet e se acha o dono da razão. Nunca leu um livro inteiro e se acha que, porque leu aquela frasezinha ali, já conhece toda a obra do autor, todo o pensamento do autor. São os donos da razão que estão discutindo com tudo e com todos aí. Não leram um livro na sua vida. Essa é a geração. Essa é a superficialidade do tempo que nós estamos vivendo, até pela impaciência. Ninguém tem paciência de ler o livro inteiro, de ler a obra inteira, de fazer uma reflexão até do contrário, do pensamento contrário também. Não, é aquilo ali e acabou. Meus irmãos, que tempo difícil. É esse tempo que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer para você, em primeiro lugar, a impaciência pode gerar isso na minha vida e na tua vida. Cuidado, Deus não quer pessoas superficiais. Foi por isso que Ele colocou o povo ali no deserto. E lá em Deuteronômio está escrito assim: eu deixei você ali e te humilhei e te deixei ter fome e te sustentei com o maná que você não conhecia, nem os teus pais conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus estava forjando caráter no seu povo, Ele estava construindo ali uma nação, meus irmãos, e era necessário aquele tempo. Não era possível viver dentro de uma superficialidade. Deus poderia muito bem, se Ele desejasse, fazer com que o povo caminhasse ali um mês, quem sabe uma semana no deserto, e já chegasse na terra prometida, mas não foi assim. Mas o povo ficou impaciente. O povo ficou impaciente. O povo não aguentava mais aquela caminhada. Cuidado, a impaciência gera superficialidade. Em segundo lugar, a impaciência é um mal que deve ser combatido, porque ela vai gerar também algo terrível, chamado incredulidade. Olha o que diz o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o que o povo falou: por que vocês nos fizeram subir do Egito? Vocês queriam que a gente morresse nesse deserto, aonde não tem água, aonde nos alimentamos deste pão vil. Ah, meus irmãos, que coisa terrível estava acontecendo no coração deste povo por conta da impaciência, porque a impaciência cega, a impaciência deturpa a nossa visão. Esse povo está olhando para Deus, está olhando para Moisés, e agora eles já não são mais aqueles que estão do lado deles, ajudando eles, querendo o bem deles. Pelo contrário, são inimigos. Deus se tornou um inimigo, Moisés se tornou um inimigo. Eles dizem: vocês querem nos matar. A impaciência gera incredulidade. Cuidado, meu irmão, não deixe ela tomar conta do teu coração. Por isso que a Bíblia diz tantas vezes a esse respeito. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Pedro, escrevendo à igreja daqueles dias, 1 Pedro 1,6: nisto exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As lutas virão, as provações virão, mas nós não podemos nos deixar dominar pela impaciência, porque a impaciência vai gerar o quê? Incredulidade. Quando a gente deixa de esperar, a gente deixa de confiar. Já ali, nos dias da igreja primitiva, muitos estavam desistindo da fé, abandonando o caminho,
porque a promessa era que Jesus voltaria, mas muitos já estavam meio que desanimados, dizendo, não vai voltar coisa nenhuma, essa promessa não vai se cumprir coisa nenhuma. E os apóstolos vão exortar a igreja daqueles dias, confiem, esperem, a palavra é certa, se não voltou até agora, porque o Senhor é longânimo, mas lembre-se, 1000 dias para o Senhor é como um dia como 1000 anos como um dia. Nós vivemos na expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a impaciência pode nos levar ao quê? À incredulidade. A impaciência rouba a nossa fé. Por isso que no Salmo 37, versículo 8, o salmista diz assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque isso acabará mal. Impaciência nunca vai terminar bem na nossa vida. Sempre que você se deixar levar, se deixar dominar pela impaciência, vai acabar mal. Quantos hoje perderam a sua fé pela impaciência? Quantos impacientes no caminho abandonaram a casa do Senhor, a presença do Senhor? Cuidado, querido. A impaciência gera superficialidade. A impaciência gera incredulidade. Mas há um outro mal ainda que a impaciência gera. Em terceiro lugar, a impaciência deve ser combatida. Ela é um mal porque ela gera murmuração. Se tem uma coisa terrível, meus irmãos, na vida de alguém, é ser um murmurador. O povo murmurou. O povo falou contra Deus e contra Moisés, começou a reclamar, começou a resmungar. Agora, eu queria que você prestasse atenção, porque eles dizem assim, por que vocês nos fizeram subir do Egito? O que eles estão querendo dizer com isso? A gente estava muito bem lá. Vocês nos tiraram de lá. Lá eles eram escravos, tinham que trabalhar para comer. E trabalhar muito, e algo assim sofrível. Não tinha uma terra, não tinha um nome, não tinham nada. Deus está tirando eles do Egito para Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus está com eles o tempo todo, do começo até o fim da jornada. Mas aqui, meus irmãos, pela impaciência, o povo se tornou o quê? Murmurador, reclamando, desprezando as bênçãos de Deus, desprezando o favor do Senhor, porque quem é murmurador está desprezando aquilo que Deus tem dado, não reconhece a boa mão de Deus na sua vida. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, quantas coisas Ele já fez na nossa vida, mas muitas vezes, meus irmãos, nós agimos ou podemos agir como este povo aqui, por conta da impaciência, começamos a murmurar, começamos a reclamar, e muitas vezes essa queixa é contra o próprio Deus, e eles vão olhar para o maná. O que era o maná? Falei sobre isso há 2 domingos atrás. Era o pão que caía do céu para alimentar o povo. Aquele pão que Deus mandava, meus irmãos, e era um pão tão maravilhoso, era um alimento tão maravilhoso, que Deus disse assim, todo dia eu vou mandar o maná para vocês. Todos os dias, pela manhã, o povo podia sair, pegar o maná e se alimentar naquele dia. Não precisava pegar para 2 dias, não precisava. Por quê? Porque no outro dia, o maná estaria lá novamente. E assim até... durante toda a semana, apenas no 6º dia que era necessário pegar dobrado por conta do dia de descanso. Mas Deus era fiel com o seu povo e cumpriu a sua palavra e mandou o maná. Eu falava hoje pela manhã na escola dominical e domingo passado com os irmãos lá em Rio Grande a esse respeito. O maná me lembra o pão quentinho de antigamente. Muitos aqui comeram pão quentinho da padaria. Era aquele pão que nós íamos buscar na padaria e há um tempo atrás as coisas eram um pouco diferentes, né? Tinha aquela padaria da vila que vendia aquele pão quentinho, que fazia uma fila enorme assim para você pegar o pão, mas estava lá todo mundo de manhã para pegar o pão quentinho para tomar o café. Que coisa deliciosa era esse pão
quentinho, para quem viveu esse tempo. Hoje ainda tem, mas eu estou falando de um tempo um pouco diferente. Hoje é mais fácil, aquele tempo era difícil. Lembro que eu mesmo fiquei em filas que durava mais de meia hora para pegar o tal desse pão quentinho. E valia a pena. E valia a pena. E Deus, meus irmãos, Ele estava dando para esse povo todo dia o pão quentinho, o pão novo. Não era um pão velho, embolorado, estragado, não. Era algo novo. E o maná, meus irmãos, era um milagre de Deus, porque o povo não se enjoava do maná. Eles comiam e aquilo era tão gostoso, tão prazeroso, que alimentou o povo 40 anos no deserto. Era o pão do céu, era a culinária divina. Se a humana é boa, imagina a divina. Meus irmãos, e esse povo agora, pela sua impaciência, está chegando para Deus e dizendo assim: Deus, nós não queremos esse pão vil. Estamos cansados desse pão. Estamos cansados desse alimento. Temos fastio. Nosso estômago está embrulhando, a gente não quer mais comer isso. Que terrível, meus irmãos. Pastor, mas que povo, hein? Cuidado. Antes de apontar o dedo para eles, olha para a tua vida. Você sai para trabalhar muitas vezes reclamando do teu emprego. Esse emprego, viu? De novo, mais uma semana. Oh, meu Deus. Essa escola. Esse curso que não acaba. Esse marido que eu não aguento mais. Ele. Essa esposa. Esse filho. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está reclamando, murmurando aquilo que Deus nos deu para a nossa alegria, para a nossa bênção, mas pela impaciência, a gente começa a murmurar, ficar descontente, infeliz, nada mais alegra o nosso coração. Esse povo aqui era para ser um povo alegre, feliz, tinha que passar o deserto ali cantando, louvando, e eles estão reclamando, e não foi só aqui neste momento que eles reclamaram, não. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, cuidado, olha lá o que aconteceu com Israel. Não ponha Deus à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. A verdade é, meus irmãos, que o povo já não estava mais feliz em Deus. A impaciência gerou no coração deles a murmuração e revelou a sua infelicidade. Já não tinham mais prazer em Deus. Cuidado. Você tem prazer em Deus? Você tem prazer em orar? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em congregar? Quantos, meus irmãos, perderam o prazer nestas coisas? Talvez pela impaciência. Talvez pela impaciência foram se tornando murmuradores e perderam o prazer em coisas tão preciosas que Deus tem dado para nós. Queridos, nós precisamos olhar com muito cuidado essa história, para que a impaciência não venha a dominar o nosso coração, a nossa vida, porque a impaciência, ela gera superficialidade, a impaciência, ela gera incredulidade, a impaciência, ela gera murmuração, e por último, meus irmãos, a impaciência, ela é um mal, ela deve ser combatida, porque ela vai gerar sofrimento. Olha o que o texto diz, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Onde tudo isso termina? Aqui, no versículo 6. E muitos morreram. Olha o que a impaciência produziu na vida de muitos desse povo: a morte. Cuidado.
se você não esperar, se você não ter paciência, você pode sofrer na tua vida. A impaciência traz sofrimento. O texto diz que Deus mandou serpentes abrasadoras. Essas serpentes, elas já estavam ali no deserto. Pela caminhada, quando nós lemos, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15 e 16, diz que Deus conduziu o povo por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, ou seja, elas estavam lá, mas Deus estava livrando o povo delas. Mas neste momento aqui, Deus disse, não, agora eu estou deixando essas serpentes morder e matar o povo. Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. Deus não estava mais livrando eles da serpente. Queridos, olha, nós precisamos estar atentos a esta verdade. Lá em 2 Timóteo 2,13, Paulo diz assim, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. O que me chama a atenção nesse texto aqui, meus irmãos, é que a Bíblia é clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a impaciência vai gerar o quê? Sofrimento. Sofrimento e dor. Tem muita gente sofrendo hoje por conta da sua impaciência. Impaciência aí nas decisões que tomou na vida, na sua caminhada. Impaciência por ter desistido do que não deveria ter desistido, não soube esperar o tempo certo, o momento certo. Impaciência por conta da sua ingratidão e não reconhecer a mão do Senhor, as bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor, o tempo do Senhor. Impaciência. A impaciência tem gerado e gerou sofrimento na vida de muitas pessoas. Eu vejo esse texto e penso assim, Deus poderia ali ter destruído todo o povo. Deus poderia ter consumido aquele povo ali no deserto, mas Ele não fez isso. Porque o versículo 7 diz que o povo veio até Moisés e disse assim, Moisés, nós pecamos. Moisés, nós pecamos. Ora por nós, fala com Deus, para que Ele tire a serpente do nosso meio. Moisés orou ao Senhor, e no versículo 8, Deus disse para Moisés, faz uma serpente, Moisés, uma serpente abrasadora, e levanta ela, coloca ela numa haste, levanta ela. As pessoas estavam sendo mordidas ali pela serpente, muitos morrendo. O povo chega lá, Moisés, clama ao Senhor por nós pecamos, Deus é misericordioso, apesar, meus irmãos, do nosso pecado, dos nossos erros, da nossa impaciência, que trouxe tantos males sobre a nossa vida, apesar de termos falado com Deus aquilo que não deveríamos ter falado, esse povo, aliás, que olhou para o pão e disse, pão vil, agora chega lá diante do Senhor, Deus, me perdoa, me perdoa. Deus não virou as costas para o povo. Deus não vira as costas para ninguém. Deus é bom, Deus é misericordioso. A porta da salvação está aberta, escancarada. E nesse texto, meus irmãos, Moisés levanta a serpente. Mas tem um detalhe. O texto diz assim, no versículo 8. E será que todo mordido que a mirar viverá. Não era uma cura instantânea. Levantar a serpente apenas não era o suficiente. Aqueles que estavam sendo mordidos, deitados ali, deveriam olhar para aquela serpente de bronze e seriam curados. O que é mais maravilhoso nisso é que em João capítulo 3, aquele texto maravilhoso, conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo que antecede João 3,16, que é João 3,
13 ao 15 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aquela serpente ali no deserto, aquela serpente de bronze, meus irmãos, ela era um tipo de Cristo. Aquilo que iria acontecer um dia, porque eu e você fomos mordidos também pela mesma serpente. A serpente que já estava no jardim enganando o homem e levando o homem a pecar. Satanás, o diabo, o nosso adversário. Todos nós fomos picados também por essa serpente. Mas aqui nesta noite existem dois tipos de pessoas, ou pode existir dois tipos de pessoas. Aqueles que, mordidos pela serpente, estavam morrendo, mas olharam para a cruz. Moisés levantou a serpente no deserto. Cristo foi levantado lá no Monte do Calvário, bem alto, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem olhar para Ele. E aquele que olhar para Ele e nele crer, terá a vida eterna. Amém? Dois tipos de pessoas aqui nesta noite. Aqueles que estão morrendo, aqueles que foram mordidos pela serpente, e o caminho é a morte. E não apenas a morte física, a morte temporal, mas a morte eterna, o inferno. Passando daqui a dois caminhos, céu ou inferno. Para onde você quer ir, meu irmão, quando você partir daqui? Se você deseja estar com o Senhor, você precisa olhar para aquele que morreu na cruz. Assim como o povo ali precisava olhar para a serpente de bronze. Aqueles que olhavam eram curados. Ainda hoje, a cruz está levantada, erguida. O Evangelho está aqui sendo pregado nessa noite, para pessoas que estão morrendo, mas que podem sair daqui nessa noite vivas. Amém? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Se você está aqui nessa noite e você precisa acertar a tua vida com Deus, eu quero convidar você para que nessa hora você ore ao Senhor e peça perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, peça perdão. Deus, me perdoa. Reconheça que você tem pecado. Reconheça que você tem se afastado do Senhor, da presença do Senhor. Talvez pela impaciência, ou talvez por outro pecado. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de mudar completamente a tua trajetória. Você não precisa ficar caído, prostrado, morto. Você pode se levantar. Você pode receber a vida que vem do Senhor. E se nessa noite você quer tomar essa decisão, coloque-se diante de Deus e declare diante do Senhor: Senhor, eu reconheço, Pai, que eu tenho sido um pecador, que eu tenho andado distante do Senhor, que eu me afastei da Tua casa, que eu me afastei da Tua presença, que eu me afastei dos Teus caminhos. Eu reconheço, Senhor, que eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Abra o seu coração diante de Deus. Ele está te ouvindo nessa hora. Ele não te abandonou. Ele está te dando uma segunda oportunidade. Quem sabe até uma terceira ou quarta. Mas a verdade é que Ele está te dando uma oportunidade nessa noite. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui nesta noite porque Deus queria falar com você. E a palavra que Deus está te entregando nessa noite é essa: se arrependa, se arrependa, volte para a minha presença, volte para a minha casa, olhe
olhe para a cruz. Talvez o fato de você ter se afastado do Senhor e da presença do Senhor tenha sido as pessoas que te magoaram, pessoas que te ofenderam, pessoas que te humilharam, mas nessa noite o Senhor está dizendo: olha para mim, olha para a cruz, porque Jesus também foi traído, foi humilhado, foi envergonhado, foi cuspido, foi zombado, e Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer. Portanto, Ele conhece a minha dor e a sua dor. E nessa noite Ele está dizendo: olha para mim. Para de olhar para os lados, para de olhar para as pessoas. Olha para a cruz. Olha para aquele que é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, entrega o teu coração a Jesus nessa noite. Diga a Ele: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E a partir desta noite, eu quero viver na presença do Senhor. Eu quero servir-te. Recebe, Deus, a minha vida. Recebe, Deus, o meu coração diante do Senhor nesta noite. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero pertencer a Ti a partir de hoje. Amém. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, preparando o teu coração para a ceia do Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor que receba, Deus, cada oração que foi feita neste lugar, cada pedido, ó Deus, cada súplica, cada conserto, Deus, que houve nesta noite, cada restauração, cada reconciliação, Pai amado, toma nas Tuas mãos. Abraça, Deus, cada vida aqui nesta noite. Nós vamos sair daqui, Deus, com o nosso coração cheio da Tua presença, cheio da Tua alegria, cheio da Tua paz. Nós vamos sair daqui, Deus, com a certeza de vida eterna, porque olhamos para o Senhor, e toda enfermidade, Deus, causada pelo diabo, toda morte causada pelo diabo, está anulada na cruz do Calvário, porque nós olhamos para a cruz, e na cruz há salvação, na cruz há perdão, no sangue que foi derramado, nós confiamos, nós cremos e queremos servir-te, ó Deus. Queremos bendizer o Teu santo nome, queremos esperar no Senhor. Tira do nosso coração toda impaciência, Deus, tudo aquilo que tem nos levado a muitas vezes desistir, desanimar, deixar de crer no Senhor. Tira do nosso coração e da nossa boca murmuração, insatisfação. Que nós possamos, Deus, saber esperar o tempo do Senhor, a hora do Senhor. Por mais que tenhamos que passar pelo deserto, sabemos que um dia chegaremos em Canaã. Sabemos que o Senhor tem prometido para nós uma terra que mana leite e mel. Sabemos, Pai, que ao partirmos daqui estaremos com o Senhor na glória. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, que essa verdade possa nos consolar nesta noite e trazer paz aos corações, em nome de Jesus. Amém.